Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num experimento que simplesmente desafia a nossa intuição, a fenda dupla. É aqui que a gente descobre que a realidade, lá no seu nível mais fundamental, é, bem, muito, mas muito mais estranha do que a gente imagina. Vamos juntos desvendar como um único elétron parece estar em dois lugares ao mesmo tempo. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, né? A realidade se comporta da maneira que a gente espera? Bom, no nosso dia a dia parece que sim. Mas quando a gente olha bem de pertinho, por mundo quântico, a resposta é surpreendente. Certo, então vamos começar pelo básico, né? Antes de pular no estranho mundo quântico, a gente precisa firmar o pé no nosso mundo, no mundo macroscópico. E aqui, basicamente, as coisas se comportam de duas maneiras, ou como partículas ou como ondas. No nosso mundo, as coisas são bem definidas. De um lado temos as partículas. Pensa numa bolinha de gude. É um objeto, tem um lugar certo no espaço, se a gente joga, ela segue um caminho. Do outro lado temos as ondas, tipo as da água. Elas se espalham, ocupam vários lugares ao mesmo tempo e, o mais importante, uma pode interferir na outra. São duas regras bem claras, certo? Ok, vamos imaginar o experimento. A gente pega essas bolinhas de gude e começa a atirar contra uma parede que tem duas fendas. É um cenário bem simples. E o resultado? Bom, o resultado é exatamente o que a nossa intuição diz que vai ser. E o que a gente vê lá na parede do fundo? Duas linhas, uma para cada fenda. Simples assim. As bolinhas ou passam por uma fenda ou passam pela outra e batem lá atrás. Faz todo sentido, né? Guardem bem essa imagem das duas linhas na cabeça. Agora, vamos mudar a brincadeira. Ao invés de bolinhas, vamos mandar ondas de água em direção a essas mesmas duas fendas. O que será que acontece quando elas passam por ali? Aqui a história é completamente diferente. As ondas se dividem, passam pelas duas fendas ao mesmo tempo e depois se encontram do outro lado. Onde as cristas das ondas se somam, a gente tem uma marca forte. Onde uma crista encontra um vale, elas se anulam. Isso cria o tal do padrão de interferência. Várias linhas de impacto, não só duas. Beleza, as regras estão claras. Partículas fazem duas linhas, ondas fazem várias. Mas e se a gente atirar algo que a gente pensa que é uma partícula, só que numa escala minúscula? É aqui que entra o nosso protagonista, o elétron. Pela física que a gente conhece, um elétron é basicamente isso, uma partícula, um pontinho de matéria. Então, com base em tudo que a gente acabou de ver, a expectativa sobre como ele vai se comportar é bem clara, certo? A pergunta é bem lógica. Se um elétron é uma partícula, tipo uma bolinha de gude minúscula, e a gente atira ele nas duas fendas, o que ele deveria criar lá atrás? Duas linhas, óbvio. Não tem como ser diferente, ou tem? Pois é aqui que a nossa cabeça começa a dar um nó. O resultado não são duas linhas. O elétron, que a gente sempre tratou como uma partícula, cria um padrão de interferência. Ele age exatamente como uma onda. Mas como? Como um único pontinho de matéria consegue se espalhar e interferir com ele mesmo? Esse resultado, claro, deixou os físicos de cabelo em pé. A primeira ideia que surgiu foi: talvez os elétrons estejam batendo uns nos outros e criando essa bagunça. Era uma explicação que fazia algum sentido, então eles foram testar. A solução parecia simples. Vamos atirar um elétron de cada vez. Assim, não tem como eles colidirem. E foi o que eles fizeram. O primeiro elétron bateu num ponto, o segundo em outro. No começo parecia tudo aleatório, mas, devagarinho, depois de milhares e milhares de elétrons, um por um, o impossível aconteceu. O padrão de interferência apareceu de novo. A conclusão disso é de explodir a mente. De alguma forma, cada elétron sozinho estava passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferindo com ele mesmo. Ele sai como uma partícula, viaja como uma onda de possibilidades e chega como partícula de novo. Para essa loucura toda, a física deu um nome: superposição. A ideia é que, enquanto a gente não está olhando, o elétron não tem uma posição definida. Ele existe como uma nuvem de probabilidade, passando pela fenda da esquerda, pela da direita, pelas duas e por nenhuma, tudo ao mesmo tempo. Mas os físicos, ainda coçando a cabeça, resolveram ir além. Eles pensaram: ok, vamos trapacear. Vamos botar um detetor ali para ver por qual fenda o elétron realmente passa. E é aqui, meus amigos, que o mistério fica ainda mais profundo. A lógica era simples. Vamos botar um aparelhinho em cada fenda para flagrar o elétron no pulo. Assim a gente descobre de uma vez por todas o caminho dele. Só que essa simples decisão de olhar mudou as regras do jogo do universo. O resultado foi inacreditável. No exato momento em que o detector foi ligado para espionar os elétrons,
O padrão de interferência, puf, sumiu. Simplesmente desapareceu. E no lugar dele, apareceram duas linhas, como se os elétrons fossem as nossas velhas bolinhas de gude o tempo todo. O simples ato de medir forçou a onda de possibilidades a colapsar, a escolher um caminho. É quase como se o elétron soubesse que estava sendo vigiado. A interação com o detector, ou seja, a medição, o forçou a deixar de ser onda e agir como partícula. E isso nos ensina algo fundamental. No mundo quântico, não existe essa de ser um observador passivo. O observador afeta a própria realidade que ele observa. Esse experimento não vem com respostas fáceis. Muito pelo contrário, ele abre uma caixa de Pandora com perguntas gigantescas sobre a natureza do nosso universo. E a grande lição que a gente pode tirar disso para a vida é exatamente essa: questionar as nossas próprias certezas. E a primeira grande pergunta é, afinal de contas, o que é a matéria? É partícula ou é onda? A resposta da física quântica é sim, é os dois. Tudo no universo tem essa natureza dupla. O comportamento que a gente vê depende de como a gente interage com a coisa. A realidade não é algo fixo, ela é contextual. E aí vem a pergunta final, que ecoa até hoje na ciência e na filosofia. Se o ato de observar, de medir, define o que é real, qual é o nosso papel nisso tudo? O experimento não diz que a nossa consciência cria a realidade, mas ele sugere que essa separação que a gente faz entre quem observa e o que é observado pode ser só uma ilusão. Nós somos parte do universo que a gente estuda. Ufa! Esperamos que essa análise tenha, no mínimo, expandido a percepção sobre o que é a realidade. Todo este conteúdo foi preparado com muito carinho pela equipe do canal Terceiro Cérebro. E olha, para que a gente possa continuar trazendo essas análises e mergulhando nesses temas, o apoio de quem nos assiste é fundamental. Então, se essa conversa fez sentido, se abrir um pouco a mente, considere se inscrever no canal, curta, comente com as suas reflexões, compartilhe. Cada interação dessas é um combustível gigantesco que nos ajuda a continuar. De coração, muito obrigado